A paz do Senhor a todos. Como vocês cristãos evangélicos costumam se cumprimentar. Eu sou a Nayara Pedrosa, sou aqui de Franca, São Paulo e sou católica. Eu assisti a um testemunho que a irmã Ângela postou aqui no canal sobre uma boneca assombrada. E aquilo me trouxe muitas memórias. Lembrei que passei uma situação bem parecida quando era pequena e gostaria de contar a vocês. Pois talvez as irmãs aqui do canal também se interessassem em ouvir o que eu tenho para contar sobre isso. Hoje eu sou uma mulher de 52 anos, mas quando eu era pequena, assim, mais ou menos com 8 para 9 anos, os meus pais se separaram. O meu pai foi embora e eu morava com a minha mãe e com a minha avó. A minha mãe trabalhava muito, ela era costureira, costurava numa fábrica que produzia lingeries e camisolas. Ela passava muito tempo fora de casa e então quem ficava mais tempo comigo era a minha avó. E a minha avó percebeu que eu ficava triste pelos cantos. E era verdade. Eu estava triste pelo meu pai ter ido embora. Eu gostava muito dele. A briga que minha mãe e ele tiveram foi muito forte. Por isso ele resolveu não só se separar, mas voltar para a cidade dele, que era bem longe de onde eu morava com a minha mãe. E como o meu pai trabalhava muito também, ele quase nunca vinha me ver. Logo que eles se separaram, foi muito difícil para mim. Eu sofri muito. Meu pai era muito próximo de mim. Ele brincava comigo, me levava para passear e agora isso tinha acabado. Então, às vezes eu chorava, principalmente aos fins de semana. Ficava triste pelos cantos, porque eu sentia que tinha sido abandonada pelo meu pai. Esse sentimento de rejeição durou toda a minha vida e deixou em mim um vazio que só amenizou quando Jesus entrou na minha vida, quando eu comecei a frequentar as missas na minha cidade. Mas aí, minha avó, me vendo daquele jeito, resolveu tentar fazer alguma coisa para me alegrar. Então ela costurou para mim uma boneca de pano e me deu no dia do meu aniversário. E essa boneca era igualzinha a Emília. Aquela boneca de pano que falava do programa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, que passava na televisão toda tarde, pelo menos na época em que eu era pequena era assim. E toda tarde eu assistia. Acredito que quem é da minha época, quem tem a mesma idade que eu, vai se lembrar. A parte do programa que eu mais gostava era a parte da Emília. Eu amava a Emília. E a parte que eu mais gostava, depois da Emília, era quando aparecia o Minotauro. Sempre que eu assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu torcia para que naquele episódio aparecesse o Minotauro. Eu tinha muito medo dele, mas eu gostava daquele mistério que ele representava. Às vezes eu tinha tanto medo que corria para o corredor quando o Minotauro aparecia e ficava assistindo de lá, bem de longe, porque eu tinha medo, mas também eu gostava. E aí, quando a minha avó me deu a boneca Emília, eu nem acreditei. Ela tentou fazer igualzinha, a roupa, o cabelo, tudo colorido, e eu gostei muito. Até porque eu quase não tinha bonecas. Aliás, eu não tinha brinquedos. Era tudo muito difícil naquela época. Mas até aí normal, tudo bem. Só que depois disso eu comecei a ter sonhos. Sonhos que sempre envolviam aquela boneca.
ou os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que depois que eu acordava desses sonhos, eu nunca ligava uma coisa à outra, ou seja, eu nunca nem imaginei que todas as coisas que eu passei podia ser pela influência daquele programa que eu assistia ou mesmo por causa daquela boneca que eu tinha ganho. Eu era só uma criança, não entendia dessas coisas e, aliás, mesmo depois de adulta, eu nunca acreditei muito nessas coisas sobrenaturais. Então, para mim, um sonho era um sonho e a Emília era outra coisa. Só hoje eu entendo que não eram meros sonhos. Quando eu lembro deles, tantos anos depois, é como se eu os visse nitidamente na minha cabeça e penso que isso não é normal. Pelo tempo, eu deveria ter esquecido, mas eu nunca esqueci. Eu cresci, me formei, me casei, envelheci, mas nunca esqueci. Bom, mas deixa eu contar os sonhos que eu tive. Foi assim: depois que minha avó me deu a boneca de pano, estava lá eu, toda tarde, vendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, sentada no sofá da minha sala, com a boneca Emília no colo, e tudo bem. À noite, às vezes, eu dormia com a boneca, mas não era sempre. E eu comecei a sonhar com o sítio. E no começo eu gostava. Eu me via andando perto da casa e via a Narizinho e a Emília conversando. Aí elas acenavam para mim e riam. E eu acordava feliz com aquilo. Eram coisinhas assim, simples, besteirinhas. Só que depois eu comecei a sonhar uns sonhos mais sombrios. Por exemplo, uma noite eu sonhei que estava brincando com a Emília na fazenda. Não a Emília, a minha boneca, mas a Emília, a personagem. E teve uma hora que ela, por algum motivo que eu não me lembro, se aborrecia comigo. Aí me pegava pela mão e simplesmente saía me arrastando pela floresta. Mas assim, me arrastando mesmo, sabe? Com força, me puxando. Eu lembro até que no sonho eu ficava me perguntando comigo mesma: como que essa boneca consegue ter tanta força? Porque ela me pegava pelo braço e me arrastava e nós saímos numa velocidade muito grande. E aí ela me levava até a caverna da Cuca e, chegando lá, ela me jogava dentro do caldeirão. E eu sentia a água quente me queimar e eu sofria, ficava angustiada. Só que nessa hora eu acordava e acordava muito assustada. Teve outra vez também que eu sonhei que via um homem mexendo naquele caldeirão. Engraçado que eu sonhei várias vezes com a caverna da Cuca, com o caldeirão da Cuca, mas com ela mesmo, a Cuca, eu nunca sonhei. Mas nesse sonho eu via esse homem e ele estava mexendo o caldeirão. E ele começava a colocar coisas lá. E quando eu começava a observar melhor, eu percebia que eram animais peçonhentos, sabe? Tipo assim, coisas que me assustavam. Por exemplo, eu tinha medo de calangos, tinha medo de lagartixas, todos esses bichos que eram dessa família. Eu tinha medo de aranha, qualquer tipo de aranha, ainda tenho até hoje, seja grande ou pequena. Então, esse homem começava a colocar dentro do caldeirão animais assim, peçonhentos, que eu não gostava. Inclusive aranhas, caranguejeiras e sapos e toda a qualidade de sapos e de rãs. Depois disso, eu comecei a ver que ele colocava dentro do caldeirão pedaços de seres humanos. Isso mesmo, pedaços cortados de seres humanos. E era ruim de ver aquilo.
Quando eu via no sonho, eu estremecia, tinha muito medo. No sonho, eu estava escondida atrás da porta, morrendo de medo desse homem me ver, porque eu sabia que se ele me visse, ele me cortaria também e me colocaria dentro do caldeirão. Mas então, eu ficava lá observando e ele ficava mexendo o caldeirão e mexia bastante. E aí depois começou a falar umas palavras esquisitas que eu não conseguia entender. Então, acima da cabeça dele se abria um buraco negro muito grande, e desse buraco caíam raios que iam direto para dentro do caldeirão. E aquele homem começava a invocar alguma coisa de dentro do caldeirão, e eu pensava que era um monstro que ele estava criando. Aí eu já me preparava para correr, porque eu não sabia o que ia sair de lá de dentro. E o caldeirão começou a borbulhar cada vez mais. E então alguma coisa começou a sair de lá. E de repente pulou de dentro daquele caldeirão para fora todos os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, de um por um. Eles iam saindo em forma de sombra e depois se materializavam. Só que nesse sonho, esses personagens não eram bonzinhos como eu via quando assistia. Eles tinham maldade nos olhos. E eu olhava para eles e via um buraco escuro dentro dos olhos deles. Era como se eles fossem zumbis. Ficavam assim, em pé, inertes, com os olhos vazados, pretos, profundos. Parecia que ainda ia entrar a alma dentro deles. E eu ficava me perguntando quando é que a alma ia entrar dentro do corpo deles para lhes dar vida. É engraçado. Naquela época eu não sabia nada dessas coisas, mas me lembro nitidamente que no sonho eu ficava pensando: o que esse homem vai fazer para conseguir colocar a alma de cada um dentro deles? E nessa hora o sonho acabava e eu acordava. Depois disso vieram as dores de cabeça. Quando eu não sonhava, eu sofria ataques à noite. Quando o sono vinha, eu fechava os olhos e começava a sentir a minha cabeça tipo latejando, como se alguém segurasse na minha cabeça e batesse com toda a força contra o travesseiro. E era a noite toda assim. Eu não conseguia dormir. Às vezes, só conseguia dormir depois que o sol nascia, porque era quando isso parava. Por causa disso, eu comecei a passar o dia inteiro com dor de cabeça. Comecei a cochilar e dormir mesmo na cadeira da escola, na classe. Eu ficava cansada, muito cansada. O engraçado é que nem por um segundo eu pensei em contar sobre essas coisas para ninguém. É como se lá dentro do meu coração eu tivesse a certeza de que se eu falasse, ninguém iria acreditar. Então, acho que por isso eu nem pensei sobre isso. Mas eu dizia para minha avó que estava com dor de cabeça. E a minha avó simplesmente dizia para eu ir me deitar e descansar um pouco, que logo aquilo ia passar. Ela pensava que era pouca coisa, mas não era. Mas teve uma vez que eu estava tão atormentada, que eu falei assim para minha avó: vó, eu acho que está aparecendo coisas dentro do meu quarto de noite, e eu acho que é assombração. E ela disse para mim para eu parar de ver coisas que me causassem medo, como o Minotauro. Ela disse que quando eu estivesse assistindo o sítio do Pica-Pau Amarelo e o Minotauro aparecesse, eu saísse da sala ou desligasse a televisão, porque ele me dava medo. Só que, apesar de eu ter medo de noite, quando eu sofria aqueles tormentos,
Quando chegava a hora de ver o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu esquecia de tudo e queria ver, porque eu gostava. Então, eu continuei assistindo. Mas aí, com o passar do tempo, a coisa só piorou. Porque depois, além de dormir mal, eu também comecei a ver espíritos. E essa é a parte que eu menos gosto de lembrar. Porque quando eu falo, sinceramente, eu nem acredito que eu passei por isso. Parece mais um filme. E era assim que acontecia. Eu ouvia, no meio da noite, um barulho no corredor da minha casa. Como se fossem, assim, cascos de cavalo. Como se fosse um cavalo que estivesse vindo e correndo. E ele passava na frente da porta do meu quarto. E eu ficava ali parada, deitada na minha cama, olhando para a porta, esperando ela se abrir e aquela coisa entrar. Imagine a minha expectativa. Eu sofria muito. Mas, de repente, e sem a porta se abrir, eu via aquela coisa na frente da porta, já do lado de dentro do meu quarto, em pé, olhando para mim. E adivinhem quem era? Sim, era o Minotauro. Eu não conseguia fazer nada, só ficava ali parada, não conseguia gritar, não conseguia me mexer, nada. E ele também ficava só ali, na frente da porta, parado, me olhando. Aí, de repente, ele sumia e eu voltava a conseguir me mexer. Eu queria me levantar e correr para a cama da minha mãe, mas eu tinha medo dele ainda estar no corredor. Então, eu não me mexia nem dormia, ficava lá, vigiando a porta até o dia amanhecer, para eu poder me levantar e sair dali. Chegou o ponto de eu ficar totalmente amedrontada. Assim, eu passava o dia inteiro cansada e quando ia chegando a noite, eu começava a entrar em pânico. Ficava com muito medo só de ter que entrar dentro do meu quarto. Apagar a luz, nem pensar. Então, eu comecei a conversar com a minha avó para tentar fazer ela me deixar dormir no quarto dela, junto com ela na cama dela. Só que a minha avó não gostava dessas coisas. Ela ensinava que a criança tem que ter a sua cama, o seu quarto, as suas coisas. E ela também gostava de dormir bem à vontade. A minha avó era uma mulher de alta estatura e era bem forte, então ela tomava muito espaço na cama. Acho que por isso que ela não queria ninguém dormindo com ela. Nem durante o dia, quando ela estava tirando aquele soninho depois do almoço, que eu chegava lá e fazia menção de deitar perto dela, ela mandava eu sair. Não queria que eu ficasse lá. Então, para convencer a minha avó a deixar que eu dormisse com ela, eu precisei contar umas coisinhas para ela, mesmo sabendo que ela não ia acreditar. Aí eu contei para ela que vi o Minotauro dentro do meu quarto e contei para ela que todas as noites ele ia me visitar. Aí a minha avó olhou para mim com uma cara de desconfiada e falou: "Você está inventando história para dormir aqui junto comigo, né? Mas tudo bem, eu deixo, pode vir." E a minha avó armou uma rede do lado da cama dela e eu passei a dormir ali. E isso aconteceu por muito tempo, acho que por uns 2 ou 3 meses. Durante esse tempo eu tive paz, não acontecia nada. E eu voltei a conseguir dormir durante a noite toda. Só que a minha avó teve um ataque fulminante e faleceu. E aí, depois, eu tive que voltar para o meu quarto e voltei a sofrer com os sonhos e com as visões. Só que isso também não durou muito tempo, porque a minha vida mudou. Porque a minha mãe deixou que eu fosse morar com meu pai e com a minha madrasta.
porque a minha mãe trabalhava muito e não podia pagar alguém para cuidar de mim. E aí eu fui morar com o meu pai. E eu fui muito bem criada. Minha madrasta me recebeu muito bem e cuidou muito bem de mim. Eu cresci, me formei, me casei e enfim. Você pode estar se perguntando: e aí, na casa do seu pai, você via alguma coisa? E a resposta é não. E graças a Deus, foi uma maravilha viver com meu pai. Lá eu não via nada, não acontecia nada. Lá eu tinha paz. E nesse ponto, eu preciso dizer para você que quando eu fui morar com meu pai, por alguma razão eu não levei a boneca. E eu não sei porquê. E também não sei porquê eu não senti nenhuma falta dela. Na casa do meu pai, eu fiz muitas amiguinhas e eu brincava muito na rua. O meu pai era diferente da minha mãe. Minha mãe não deixava eu sair, não deixava eu ter amizades. Eu ficava o tempo todo dentro de casa. E ela também não deixava nenhuma amiga ir lá em casa brincar, porque ela dizia que as crianças faziam muita bagunça e ela chegava cansada do trabalho e não queria ir arrumar casa. Então, era desse jeito. Só que lá na casa do meu pai era diferente. Meu pai deixava eu sair para brincar e eu brincava na rua, de bola, de correr, enfim, de tudo que uma criança normal brincava naquela época. E aí eu não sentia falta da boneca. E quando minha mãe ia me visitar, ela falava assim: olha, você esqueceu a boneca, a Emília, aquela que a sua avó fez para você e tal. E ela falava, mas nunca lembrava de trazer. E ficava por isso mesmo. E passou-se o tempo. E como eu já disse, eu cresci, me casei, tive minha primeira filha e a minha mãe adoeceu. E depois que ela adoeceu, em pouco tempo, ela também partiu. E aí eu tive que ir na casa dela, que agora era minha casa, que eu herdei, porque eu sou filha única. Aí eu fui lá arrumar umas coisas, jogar outras coisas fora, enfim. Eu planejava vender a casa, portanto eu tinha que esvaziar. Aí, estando eu lá, na casa da minha mãe, arrumando as coisas da minha mãe, algumas coisas, como já disse, também eu ia doar, mas aí, no meio lá das roupas dela, o que é que eu encontro? Isso mesmo, a boneca, a Emília. E quando a vi, eu não fiquei com medo nenhum, porque a primeira coisa que eu pensei foi na minha avó, que era uma lembrança da minha avó. E eu peguei aquela boneca, coloquei nos meus braços e vieram muitas lembranças da minha infância e da minha avó. Eu até chorei naquele momento. Eu não liguei a boneca às coisas ruins que eu tinha passado, não sei porquê. Eu nunca tinha ligado os sonhos, as visões, com aquela bonequinha. Para mim, ela era só uma boneca. Continuava sendo só uma boneca. Se eu fosse colocar a culpa em alguma coisa, pelas visões e pelos sonhos ruins que eu tive, seria na série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu achava que era a parte do Minotauro que me dava medo e me deixava impressionada. Então, o que é que eu fiz? Peguei a boneca, coloquei nas minhas coisas e levei ela comigo para minha casa. Chegando em casa, ainda peguei a boneca e dei para minha filha, que naquela época tinha uns 12 anos de idade. Aí fui contar para ela, a história da boneca e a história do programa e como a minha avó fez a boneca e tudo mais. E mesmo falando sobre o passado, eu já tinha esquecido do terror e do medo que eu havia passado na infância e achei que aquilo era coisa do passado e não voltaria nunca mais.
E a minha avó também me dizia que eu via aquelas coisas porque a minha mente tinha ficado impressionada por causa do medo que eu tinha do Minotauro, como eu já falei. Enfim, estou tentando deixar claro que eu levei aquela boneca para minha casa porque eu não conseguia fazer uma ligação entre aquela boneca e tudo que havia acontecido de ruim comigo, porque aquela boneca simbolizava o amor da minha avó por mim. Para mim, nada de mal poderia sair daquela boneca, nada de mal poderia vir dela. Então, para mim, a boneca era inocente. A boneca mesmo, a Emília, não tinha nada a ver com nada. Só que, irmã Ângela do céu, na primeira noite que a boneca estava lá em casa, eu sofri um ataque de madrugada. Eu comecei a sonhar com precipício, com abismos, com redemoinho. E nisso tudo eu sempre me via caindo no precipício ou caindo no abismo ou no meio do redemoinho, sem conseguir sair. Era um desespero. E eu dentro do redemoinho, rodando, girando, tonta. E isso eu estava na cama, deitada com meu marido. E por que isso é impressionante? Deixa eu falar. Eu não sou uma pessoa de ter sonhos. É muito difícil. Eu não sonho. Geralmente, eu durmo direto. Durmo a noite toda. Não me acordo nem para ir no banheiro fazer xixi. Quanto mais acordar impressionada. A única época da minha vida em que tive muitos sonhos foi durante a minha infância, mas depois de adulta, não. Eu não costumo sonhar. É muito difícil. E aí, logo naquela noite, eu tive esse sonho horroroso. Aí, continuando o sonho, quando eu acordava, dentro do sonho, eu estava na cama, depois do redemoinho. E aí vinha uma sombra preta que pegava a minha cabeça com as duas mãos e segurava e começava a bater a minha cabeça com toda a força contra o travesseiro, como quando eu era criança, a mesma coisa. Só que dessa vez eu olhava para aquele espírito e eu conseguia ver quem era que fazia isso comigo. E eu percebia a silhueta de uma mulher. Parecia com uma boneca gigante, porque as mãos dela não tinha dedo. Era aquela mão arredondada de boneca de pano. Só tinha uma divisão para o dedo polegar. Então, quando eu via a silhueta daquela boneca e conseguia ver as mãos, parecia a boneca Emília. Eu não tinha certeza. Mas alguma coisa no meu íntimo, isso no sonho, me dizia que era ela. Só que quando eu olhava, eu não conseguia ver direito, porque depois de sombra, quanto mais eu olhava, ela passava a ter cor. E a roupa dela tomava uma tonalidade não colorida como a da boneca, mas avermelhada. Aquele avermelhado cor de fogo. E aí depois essa roupa pegava fogo, de verdade. E os olhos dela também eram duas bolas de fogo. E ela judiava muito de mim nesse sonho. Mas eu ficava só com uma impressão assim, de que era a boneca. Vocês estão me entendendo? Não sei se eu estou conseguindo explicar. Afinal de contas, era um sonho. Mas enfim, quando acabava, ela me largava furiosa e ia embora. Foi tão violento o negócio que eu acordei chorando. Sério, irmã, eu acordei chorando. Foi algo assim traumatizante, sabe? No dia seguinte, o meu marido perguntou o que foi que eu sonhei, porque eu passei a noite toda me debatendo na cama e gemendo. Aí eu fui contar para ele.
Ele não deu muita importância. Isso aconteceu na hora em que a gente estava conversando, porque era de manhã. Meu marido estava tomando café às pressas para ir trabalhar. E nessa mesma hora, entra na cozinha a minha filha, dizendo que não podia ir para a escola. Ela estudava de manhã. E ela dizia que não queria ir para a escola porque não tinha conseguido dormir. Eu já olhei para ela assustada e perguntei: "Por que, minha filha?" E ela respondeu: "Ah, mãe, tinha uma coisa assim no meu quarto. Acho que era uma assombração. Um negócio assim, parecia um homem de chifres." Sabe, irmã Ângela, quando ela falou assim como quem não tá levando o negócio a sério, sabe? Falando por falar mesmo. Mas eu entendo, porque lá em casa a gente não acreditava nem falava em coisas sobrenaturais. Era muito estranho para nós esse assunto. Então eu percebi que ela não estava à vontade para falar. Talvez ela não quisesse passar por ridícula. Mas ela tinha sim passado por uma experiência como a que eu passei. Eu entendi imediatamente. Porque eu me lembrei logo do que eu vivi e vi no meu quarto quando eu era pequena. Aí eu chamei a minha filha e disse: "Venha aqui, sente aqui do meu lado e me conte, minha filha, essa história direito." Aí ela sentou assim, meio contrariada, meia sem jeito, e falou para mim as coisas que ela viu. E sim, era a mesmíssima coisa que eu havia visto e ouvido. O barulho dos cascos de cavalo, a paralisia, o medo e o homem dentro do quarto. Eu perguntei: "Como ele era, minha filha? O que você conseguiu ver?" E ela respondeu: "Mãe, era assim e assim. Ele tinha chifres na cabeça. A cabeça era de homem, mas ele tinha chifres de boi, mas chifres maiores. O corpo dele era de cavalo e os pés também. E enquanto ele estava dentro do meu quarto, eu sentia um fedor horroroso. Parece que havia um animal morto ali embaixo da minha cama. Tamanho o fedor que eu sentia." Eu olhei para ela assustada e percebi que ela tinha conseguido ver e sentir muito mais do que eu. Aí eu entendi que o bicho que eu sonhei batendo a minha cabeça realmente era a boneca. E a minha filha foi assombrada também por causa da tal boneca, sabe? Mas eu cheguei a essa conclusão assim, como uma ficha que caiu. Aí o meu marido estava lá ainda nesse momento. Ele ouviu isso, mas não levou a sério. Saiu, foi trabalhar, depois de dar um beijo em mim e na minha filha. Só que antes de sair, ele ainda comentou: "Filha, você anda vendo filme de terror demais. É melhor parar com isso." E saiu e deixou nós duas na cozinha. Depois que ele foi embora, eu olhei para minha filha e falei: "Você não vai para a aula hoje não. Você vai me ajudar a fazer outra coisa." Aí eu me levantei, fui no quarto dela, peguei a boneca que ela havia colocado em cima da penteadeira para enfeitar e levei ela para o quintal. Peguei o álcool, abri e joguei álcool em cima dela. Encharquei a boneca de álcool e taquei fogo. E quando essa boneca pegou fogo, irmã Ângela, saía uma cor estranha da chama. Não era uma coisa normal. Outra coisa também que eu notei: demorou, mas demorou demais para o fogo consumir aquela boneca. Afinal de contas, era uma boneca de pano. Dentro dela havia tecido e mesmo assim ela demorou a queimar. Mas ela queimou.
Demorou, mas ela queimou, e queimou toda. E eu só me conformei quando vi que ela ficou só a cinza e só o pó. Quando precisava, voltava a jogar álcool e mais fogo, até que o fogo consumiu tudo. E aí sim eu fiquei satisfeita. E desde esse dia, irmã Ângela, ninguém mais viu nada lá em casa, juro para você. Nada sobrenatural, nada de ruim. Nossa vida aqui em casa é na mais perfeita santa paz de Deus. E eu passei a acreditar, sim, que existem objetos amaldiçoados e objetos possuídos, e programas e personagens que vieram do inferno para atormentar as pessoas. Eu custei a entender e a acreditar, mas acreditem, é verdade, porque isso aconteceu comigo. E era isso que eu queria contar. Queria acrescentar também que o problema, sim, era a boneca. Quando eu era pequena, achava sim que a minha avó tinha razão. Talvez eu estivesse impressionada, porque eu tinha medo do Minotauro. E o problema é que eu assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que pensando bem, eu comecei a ser assombrada depois que a minha avó me deu aquela boneca. Só que eu nunca quis fazer essa ligação, porque eu gostava muito da minha avó e muito daquela boneca. E como a boneca foi presente da minha avó, jamais eu poderia imaginar que qualquer coisa ruim pudesse vir daquela boneca. Só que com certeza, se havia algo de mal naquela boneca, não era da parte da minha avó, porque a minha avó costurou aquela boneca com todo amor e carinho para mim. Eu não cheguei a dizer para vocês, mas a minha avó chegou aí para a fábrica onde a minha mãe costurava pedir pedaços de retalho colorido para fazer aquela boneca para mim. E ela fez à mão, costurando com agulha de mão. Durante o tempo que ela costurava, eu via aqui e acolá e perguntava o que era aquilo que ela estava fazendo. E ela me dizia: não era nada não, filha, não é nada não. Mas quando ela terminou, ela veio me mostrar. E eu entendi, mesmo sendo criança, que ela tinha tido muito trabalho para me dar aquele presente. E eu valorizava muito isso. Por isso, nunca poderia imaginar que aquela boneca poderia estar de alguma maneira endemoniada ou amaldiçoada ou algo do tipo. Mas hoje eu vejo sim que era verdade. Se não tivesse acontecido isso comigo, de eu trazer a boneca para minha casa e minha filha começar a ver a mesma coisa que eu via, nunca eu iria acreditar. Mas, irmã Ângela, tinha sim algo ruim naquela boneca. Mas eu me livrei dela. Resolvi me livrar e fiquei com as lembranças boas da minha avó. Não vamos confundir as coisas. Às vezes o diabo quer confundir a nossa mente, mas nós temos que ser mais inteligentes, irmãs. Então, era essa experiência que eu queria contar para vocês. Agradeço à irmã Ângela por me dar a oportunidade. Como já disse, eu não sou cristã, eu sou católica, mas ela não colocou nenhum empecilho para me ouvir e postar o meu testemunho aqui. Muito obrigado, irmã Ângela, pelo seu amor, pelo seu canal ser esse espaço aberto para todo aquele que serve a Deus. E aqui eu quero deixar esse pequeno testemunho. E vocês podem me dizer o que vocês acham. Será que havia algo ruim naquela boneca? Ou será que algo ruim nos personagens? Se vocês conseguem interpretar os sonhos que eu tive quando era criança, relacionados àquele seriado infantil, vocês podem colocar aqui nos comentários. E eu vou adorar ler. Fiquem na paz do nosso Deus, o Deus de Israel.